principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras, por mim, Michele Gama, e pelo meu amigo Tiago Marinho. Toda segunda sempre um novo episódio disponível no Spotify e nas demais plataformas de streaming, assim como no canal do Professor Sem Fronteiras no YouTube. Minha amiga Michele, estamos aí no 14º episódio. Fico feliz de tê-la aqui novamente. Fiquei solitário no episódio anterior, mas é o nosso compromisso, né? De não deixar nossos colegas aí sem o nosso episódio semanal. Mas muito melhor ter a tua companhia. E já vou aproveitar aqui para te lançar a matéria. Beleza? Tá preparado aí? Então, bora, simbora. manda que essa daqui a gente mata no peito, que eu tenho comentários para os dois lados. Vamos lá. Simbora. Diz aí a matéria. Governo de São Paulo determina que diretores de escolas acompanhem professores nas salas e façam relatórios semanais. Minha amiga, tem muito professor aí que já deve estar roendo unha, hein? Já. Roendo unha, tornando a pele mais oleosa, perdendo colágeno e perdendo fios de cabelo. Mas vamos combinar que esse governo está causando. E veja só, prego que se destaca leva o quê? Martelada. Ele vai se destacar, está se destacando. Aos olhos de alguns professores é um destaque positivo, aos olhos de outros um destaque negativo. Mas qual é o ponto que deve unir tanto um lado quanto o outro? E vamos falar aqui, qual é o ponto que deve unir direita e esquerda nessa situação? Não as necessidades pessoais, mas aquela bandeira que todos nós professores levantamos, que é uma educação de qualidade para o nosso país. Então, eu separei aqui alguns pontos para ajudar a gente a entender. E vocês sabem, vocês que nos ouvem, independentemente de crença religiosa, de vertente política, o nosso compromisso é trazer para você aquela notícia que de fato vai impactar no seu dia a dia, tá? Como professor, como aluno, como pai, mãe. Agora, temos 4 pontos aqui e de fato eu queria te convidar a refletir comigo em cima desses 4 pontos. Vejam só, toda matéria que traz uma palavra, ou melhor, toda matéria, todo texto, seja ele jornalístico ou não, ele será carregado de palavras e que essas palavras naturalmente vão suscitar em você uma determinada prévia de interpretação. Lá em 2010, quando eu estava entrando ali, mais ou menos 2009, 2010, quando eu estava entrando em sala de aula, algumas escolas, por conta própria, pelo mesmo desejo que o governo está lançando isso agora, que o governo de São Paulo está lançando isso, já tinham essas ideias. Só que lá atrás, a palavra que espantava e que fazia uma interpretação ruim surgir na nossa cabeça era fiscalizar. Então, lá atrás, em 2009, 2010, quando eu e outros colegas entrávamos em sala de aula e a coordenadora falava, olha, hoje a gente vai entrar para fiscalizar a aula. Ou então, entre os professores surgia aquela ideia, hoje vai ter fiscalização de aula. Então, essa palavra já afastava de nós qualquer perspectiva positiva dessa fiscalização. O que a notícia do G1 traz para a gente aqui agora é a palavra acompanhar, não é mais fiscalizar, é acompanhar. Isso já deixa a coisa mais interessante, mas o que nos interessa? Assim, eu queria fazer esse aparato inicial para que vocês não se deixem enganar por nenhum canal de mídia. A manchete, ela existe para atrair você para ler a notícia, e esse ponto é importante. Mas leia a notícia entendendo que a palavra ela foi colocada ali para trazer você para aceitar o que está escrito na notícia. Então vamos lá. Primeiro ponto, qual seria a real finalidade desse acompanhamento ou dessa fiscalização? Não sei qual é a palavra que cabe aí para você agora. De onde é que nasce essa ideia? Primeiro, Tarcísio, governador de São Paulo, assim como o secretário, eles são frutos da educação brasileira. Tá? Acho que eles têm também uma formação fora do país, mas a maior parte do tempo eles passaram aqui pela educação do nosso país, seja público ou privado. Então, alguma coisa eles trazem enquanto aluno e agora enquanto gestores.
Então, o que é a finalidade, a grosso modo, tá? Eu nunca conversei com nenhum deles, não tenho nenhuma aproximação, mas a grosso modo, me parece que existem problemas que eu e que você sofremos com esse problema há muitos anos, são problemas complexos, e ele precisa, de alguma forma, estar perto. Já que ele não consegue estar em todas as salas de aula, ele precisa pelo menos ter um relatório o mais imparcial possível para ter uma ideia, um parâmetro de como é que está a educação no estado que ele é responsável. Se isso vai concorrer a prêmios internacionais aí, como é o caso de algumas escolas de Minas Gerais e do Ceará, que a gente já trouxe aqui, aí são outros 500. Mas me parece que a finalidade não é fiscalizar. Isso pensando do ponto de vista da Michele, que passou 13 anos em sala de aula e que desde 2022 não está mais. A intenção é entender quais são os reais problemas e a partir dos problemas a gente cria aí as soluções. Se essas soluções vão alcançar a minha pessoa, os meus filhos e os meus netos, aí, como dizia a vovó Tiago, o babado é mais embaixo. Segundo ponto, no estado de São Paulo nós temos 5.621 escolas. Ao todo, 219 mil docentes em Tiago Marinho. Ou seja, amigo, vamos pensar aqui do ponto de vista da matemática, da estatística, da probabilidade. Quem é professor aqui já entendeu que as 3 palavras eu usei como sinônimo, mas elas não são, tudo bem. Se eu tenho 5.621 relatórios, cara, desses relatórios eu posso tirar alguns insights. Quando a gente quer entender como a nossa aula está alcançando o aluno, qual é a qualidade da nossa aula, o que é que a gente faz? A gente sai perguntando, avaliando de alguma forma como é que os alunos estão vendo isso. Não é verdade, Tiago? Você que tem aí seu podcast, para você entender como é que está o impacto desse podcast na vida dos seus clientes, você faz aí uma pesquisa com eles. Então, se eu tenho uma pesquisa boa, se eu tenho uns relatórios bem feitos, obviamente eu vou ter um parâmetro de como é que está a educação no meu estado. Então, pessoal, pensa nesse aspecto também. Não pensa só, ele está querendo fiscalizar, ele está querendo perseguir. Poxa, são problemas que alcançaram a nossa formação. Problemas que estão alcançando ainda a formação de crianças, jovens e adultos. Então, ele lançou essa ação para tentar resolver. Então, vamos dar pelo menos o voto de confiança. Quem não deve, não teme. Se você, professor, que está vendo a gente, faz o seu trabalho, eu acho que faz até mais do que o seu trabalho. Não tem por que temer. Se você, obviamente, nos ouve, nos vê e é de São Paulo. Terceiro ponto. Tiago, essa parte aqui me preocupa, viu, meu amigo? Essa parte me preocupa porque eu fico pensando, como será essa observação? E aí, obviamente, que na matéria a gente já tem aqui, deixa eu trazer para vocês, na matéria a gente já tem prévia de como será essa observação. O que é que os diretores vão avaliar? Eles vão avaliar, por exemplo, a interação dos alunos com as atividades, gestão do tempo. Obviamente, tem diretores que vão se assustar porque nunca estiveram em sala de aula. Sim, tem diretores que já foram lá para a direção, nunca passaram por sala de aula, nunca ficaram 50 minutos ou 60 minutos ou 2 horas numa aula. Então, eles vão saber como é ali que o professor se vira nos 30 para administrar bem aquele tempo, os recursos utilizados e o clima entre professor e aluno, apontando, obviamente, pontos positivos e negativos. Então, olha só, esses 4 critérios aqui são essenciais. Agora, se o diretor ele vai ser imparcial ao montar os relatórios, ou se ele vai ser parcial, isso aí vai impactar totalmente nos insights, né, na leitura e na interpretação desses dados dos relatórios. Por último, amigo, a pergunta que não quer calar. Quem vai ler esses formulários, esses relatórios? Quem vai ler? E aí eu vou te dizer, viu, Tiago Marinho? Vou te falar uma coisa agora aqui pra gente, de coração, vou te falar uma coisa. Quem vai ler esses relatórios? Na prática de sala de aula, meu professor, minha professora que está me vendo aqui agora, eles vão concordar. Eles fazem plano de aula e plano de curso. Então, se o professor tem 30 turmas, ele vai fazer ali
São 30 turmas de 4 segmentos. Ele vai fazer 4 planejamentos e 30 planos de aula. Muitos professores fazem isso para não serem perseguidos pela coordenação, porque coordenador não lê. Eu tive coordenadoras que liam palavra por palavra dos meus planos, meus relatórios. Agora eu sei que a maioria não lê. Um, porque não quer. Dois, porque não tem tempo. E aí temos o fechamento dessa situação. A gente pode ter um boicote, ou seja, vou lá, vou dizer que vou observar e vou só assinar e botar a data da pseudo-observação. Ou, de fato, eu posso cumprir o meu trabalho. Eu posso fazer o mesmo que os professores. O professor leva trabalho para casa todo dia. O diretor agora vai ter que levar, infelizmente, relatório, né? Se for o caso. Porque ele vai ter que ler, vai ter que dar um parecer. Então, se ele for imparcial, cara, a gente vai ter um recomeço aí para a educação partindo do maior estado do Brasil, que é São Paulo. A gente vai ter aí um avanço. A gente vai, de fato, enxergar qual é o problema. Porque a educação é um tema complexo, você não sabe ainda qual é o problema que está ali dentro. Agora, se a galera boicotar, infelizmente, a gente vai continuar reclamando dos mesmos problemas. Sempre. Por quê? Primeiro, porque eu não sei qual é o problema. Já que eu não fiz um relatório, eu não sei qual é o problema. Eu vou hipotetizar, eu vou repetir frases sobre a educação que a gente vem repetindo ao longo dos anos. Então, para fechar aqui meu comentário, que essa notícia foi bombástica, eu adorei. Preciso analisar a notícia, é preciso tirar a notícia e a figura do dirigente do nosso coração e pensar naquilo ali como de uma forma racional também. Será que a ação do cara não está tendo aí, não vai ter, tem a possibilidade de ter uma consequência positiva para a gente? Será que os diretores serão aí justos e vão dizer, olha, 50 minutos é impossível o professor aquietar os alunos, colocar todo mundo no devido lugar e trabalhar o conteúdo? Se das 5 mil e tantas escolas aqui, 2.000 trouxerem isso, o ponto em comum foi esse ponto, cara, alguma ação vai ter que ser feita. Então, se houver boicote, vamos multiplicar aí mais anos com esses problemas. Se houver uma visão fidedigna, aí a gente tem uma nova era, um novo momento de educação no Brasil. Muito bom, minha amiga. Te ouvi aqui, brilhantemente os teus comentários. Queria só fazer uma breve observação, né, dentro de tudo que você colocou. Eu acredito muito no governo do Tarcísio, né? A gente sabe que isso está partindo dele. Acho que isso nunca foi feito antes, né? Se eu não me engano, isso já aconteceu em algum momento Por na governo história? não, por governo não, não, por Nem, governo nem, não, sempre iniciativas de escolas assim, de forma particular. A gente sabe muito bem que qualquer empresa, instituição, necessita ter uma pesquisa, né? Acho que seria interessante até que essa pesquisa não fosse feita, porque ela está sendo feita de uma forma unilateral, é o diretor. Né? Não vão se ouvir, por Isso. exemplo, os professores, não vão se ouvir, por exemplo, os alunos. Né? Que acho que seria interessante. O próprio professor tem um momento também dele falar, olha, senão o diretor vai lá, vai observar, vai fazer as críticas, mas e o professor vai ser ouvido? Acho que é um aspecto que não foi pensado aí, né? Pelo menos a gente não tem isso claro. Pode ser que isso venha a ser colocado. Mas eu acredito sim que isso vai gerar um efeito positivo. E é aquela coisa, né? Toda mudança ela gera fricção, ela gera atrito. Fricção. É que nem o processo de crescimento. Quando você está crescendo, aquilo te incomoda, né? Então eu acredito que vai ser positivo, vai gerar muito bafafá, vai gerar muito burburinho. E vamos ver se vai acontecer como você falou, né? De uma maneira parcial, se o diretor, de repente, não vai passar o pano ali para aquele professor que ele tem mais intimidade, né? Que chama ali no final do expediente para tomar um cafezinho junto, porque a gente sabe que isso acontece, como acontece em qualquer instituição, né? Privada, pública. Mas eu acho que é válido, né? Foi o que você falou, é um montante aí de mais de 5 mil escolas que vão passar a trazer essa informação, né? E a gente sabe que a educação é super deficitária e tudo que for feito no intuito de melhorar, eu assino embaixo, né? Vamos ficar de olho aí
nesse movimento e vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Mas você, professor, que escuta aqui o Professor Sem Fronteiras News, escuta nossos podcasts, nós temos aí uma gama de soluções para ajudar você, professor, mestre, se tornar um professor sem fronteiras. Tiago, como assim? Como que o Professor Sem Fronteiras realiza, né, esse processo de me ajudar? Primeira coisa, são 3 aspectos aí rápidos que eu quero comentar com vocês. A gente tem parceria com alguns professores, né, que já são professores, um professor sem fronteira, ou seja, já atuam online, já desfrutam de alguma das 4 liberdades que a gente sempre trabalha aqui. Liberdade pedagógica, ou seja, ensinar da sua maneira, ensinar com os métodos que você acredita. A liberdade de tempo, trabalhar no momento que você quiser. A liberdade geográfica, que é trabalhar e ensinar da onde você estiver. Então, você pode estar na sua cidade, amanhã você pode ter viajado e você continua trabalhando. E a liberdade financeira, que é almejada por tantos. Tá? Então, a gente tem parceria com alguns professores que já desfrutam de todas essas, ou de pelo menos alguma dessas liberdades, e a gente, em parceria com eles, traz alguns materiais. Tá? Tantos materiais didáticos, aí eu quero destacar aqui kits de atividades e jogos para alfabetização, tabuada, geografia e matemática. Temos também cursos e mentorias, cursos online, que é o Insta 10, né, da professora Michele Gama, curso de edição de vídeo pelo celular. Vamos ter aí uma sequência de mini cursos, tá? E também mentoria de como monetizar seus vídeos a partir de um inscrito. Sabe aquele seu canal lá no YouTube que você está dedicando um mó tempão, né? E está esperando lá ansiosamente pelos 1.000 inscritos, pelas 4.000 horas? Esquece isso. Você não precisa mais ficar dependendo da monetização do YouTube, tá? Nós aqui do Professor Sem Fronteiras temos uma estratégia para te ajudar e como você pode monetizar suas videoaulas, minicursos, a partir aí de uma primeira pessoa. Uma única pessoa já vai começar a gerar renda para você. Por último, além dos materiais didáticos, cursos e mentorias, nós temos também um estúdio, da onde eu estou gravando aqui esse podcast. Temos o estúdio no Rio de Janeiro, temos o estúdio também em São Paulo, estúdios parceiros, né? Rio de Janeiro é um estúdio próprio, mas em São Paulo e Belo Horizonte temos parceiros onde você, professor, pode gravar aí vídeos para as suas redes sociais, pode gravar videoaulas, enfim, pode realizar a sua live, tudo com qualidade profissional, tanto de áudio quanto de vídeo, tá? Para todas essas soluções que eu apresentei para vocês, eu vou deixar o link aqui do nosso WhatsApp, tá? Ou, se você estiver assistindo esse vídeo depois de um tempo, vai ter um link para uma página específica apresentando essas soluções. Por enquanto, o link é para o meu WhatsApp, você vai falar direto comigo, a gente vai trocar uma ideia ali e vamos ver como que a gente pode te ajudar. Alô, meu professor, você está acompanhando a gente aqui no 14º episódio, então vamos fazer com que esse canal chegue para mais professores e só tem uma pessoa que pode ajudar a gente nisso, você. Então você vai comentar aqui, me passa aí como é que você se sente. Isso já acontece na sua escola, de você ser acompanhado ou fiscalizado? Conta pra gente aqui nos comentários, se inscreve no canal e clica aí no joinha. É essa forma que você deve fazer para o YouTube mandar esse nosso episódio para todos os 2,2 milhões de professores. Então, comenta aqui, se inscreve no canal, clica no joinha, vamos dar um boom no Professor Sem Fronteiras e eu já vou chamar meu amigo, porque temos aqui uma notícia. Eita, menino, quem é que faz a pauta, hein? Vou te dizer, olha só, 94% dos professores não tem formação para lidar com alunos com deficiência. Menino do céu, Tiago, o que é que a gente tem nessa notícia, meu amigo? Ajuda a gente a entender isso aí. Essa é minha colega que faz a pauta, pessoal. Ela não gosta de pimenta, não, mas ela adora lançar uma pimenta no nosso news. Então, uma notícia aí que, para mim, me impactou demais, né? Eu não fazia ideia desse número. Uma notícia que saiu no portal Terra, muito bem trabalhada, com muitos números aqui. A gente não vai poder trazer muitos detalhes por causa do nosso tempo, mas eu queria já colocar como pano de fundo aqui a história de uma jovem, né? Agora jovem, já adulta, chamada Isabel Oliveira. Ela é deficiente visual, ela é cega, tá? Passou toda a sua idade escolar estudando, né, em uma rede estadual.
E a gente vai usá-la como pano de fundo para entender essa realidade, né? A Michelle informou aqui que 94% dos professores não têm capacitação, não têm formação para lidar com esses alunos com deficiência, né? E a Isabel Oliveira, que é uma sergipana, ela é o exemplo claro, né, de como que essas pessoas sofrem ao longo da sua vida escolar para poder conseguir ter o mínimo ali de preparo. Tá? Então, ela diz que ela tinha que se virar sozinha, muitas das vezes, sem qualquer apoio na sala, né? Não existia ali um contraturno, ou seja, fora do período normal ali das turmas, alguém que pudesse ajudá-la e até mesmo as barreiras físicas, né? Se deslocar para dentro da escola. E ela só conseguiu começar a aprender o braille, né? Que é a forma que os cegos têm de poder ler, por meio de um projeto social já na faculdade. Então, olha só a defasagem que essa jovem ficou. Né? E esse exemplo que eu estou utilizando aqui é para mostrar para nós, né, como que a educação básica ela não é nada de inclusiva. Né? E a gente sabe todas as deficiências, né, minha amiga, da educação básica. Não é de muita surpresa a gente ver esse tipo de matéria, né? Mas eu acho que isso aprofunda e faz a gente mergulhar. E para você que está do outro lado ficar mais assustado ainda, são 1.527.000 estudantes matriculados nessa categoria de educação especial só em 2022. 1 milhão de estudantes, né? E 527 mil, ou seja, quase aí, daqui a pouco chegando a 2 milhões. Então, é um número expressivo, né, de alunos que tem alguma deficiência ou também pode ser questão de ser superdotado, tá, pessoal? Então, nessa classificação não é só deficiência, seja auditiva, seja visual, mas também crianças que são superdotadas que precisariam de uma educação especial. Então, todos esses grupos aí estão inclusos nessa, vamos dizer, nessa categoria da educação especial. E, em contrapartida, enquanto a gente tem 1.527.000 estudantes, a gente tem 94% dos professores que não têm formação, né? E para apoiar esses professores e para apoiar esses alunos, a gente tem chamado profissional de apoio, que era algo que eu também não conhecia. E, pasmem, só existem 87 mil profissionais de apoio. Tá? E segundo a lei, né, apesar de nem todos os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou a questão de ser superdotado, nem todos precisam de um profissional desse. Mas, pela lei, todos teriam direito. Ou seja, a gente já tem uma primeira desigualdade aí. A gente tem 1.527.000 e só tem 87 mil profissionais de apoio que pudessem auxiliar esses jovens, né? Outro ponto também, né, faz parte desse processo de atendimento educacional especializado, dentro da educação especial, eles chamam de AEE, a gente tem as salas de recursos multifuncionais. E a gente só tem 28% das escolas, tá, preparadas com essas salas. Hoje são 37.239 salas de recursos multifuncionais que são necessárias, são previstas em lei, para que essa educação especial aconteça. Então, você vê aí, ó, a gente tem um número enorme de alunos matriculados, isso é dado, né, do MEC aí de 2022, mais de 1 milhão. A gente só tem 87 mil profissionais e a gente não tem nem 50% das escolas preparadas com essas salas. Ou seja, esse jovem vai passar, vai ficar numa sala comum com várias outras crianças, vários outros adolescentes, vai ter uma deficiência nessa educação que não vai ser corrigida depois, tá? Vou trazer uma frase de uma professora lá de Manaus, que é a Daniele, eu estou usando também, trazendo ela aqui para a nossa notícia como uma referência, porque ela é especializada nesse tipo de educação, né? Ela disse assim, ó, eu fui me adaptando à proposta da escola e não cabia mais aquele projeto da sala de recursos engessado, onde a gente só pode atender alunos no contraturno. Então, essa professora, ela diz ao longo da matéria ali, que até mesmo a formação dos professores que têm a formação, que seriam só 6% de todo o Brasil, é uma formação já antiquada, é algo já engessado que não atende mais a demandas. Então, você vê que a situação é bem complicada, né, nesse segmento. E aí, para a gente fazer mais uma reflexão aqui, eu gosto sempre de usar o porquê, né? Por que existe essa deficiência de professores com preparo para a educação especial?
Vamos fazer esse exercício aqui junto, né? Eu trouxe duas respostas. Primeira, né, até uma professora que comenta, a realidade do professor é difícil. Sabe muito bem a sua realidade do outro lado, né? Eu que sou filho de professora, sempre repito isso. Então, que horas que essa pessoa vai estudar? Michele acabou de trazer outra notícia, né? O professor que tem preparar 4 planos de aulas diferentes, tem que preparar várias provas, avaliações, leva trabalho para casa todo dia. Que horas que esse professor vai ter, né, para ele poder se capacitar? Então, como é que esse professor em sala de aula vai conseguir fazer um tratamento diferenciado com esse aluno que tem deficiência? Às vezes ele não consegue nem, né, trabalhar os alunos dele que já estão ali, quanto mais o aluno que tem deficiência. Outro porquê, né, os cursos atuais de licenciatura, pesquisando um pouquinho mais na matéria, eles falam isso, ó, os cursos de licenciatura não preparam os professores para esse tipo de educação, né? Uma das poucas disciplinas que existe lá no currículo de licenciatura, de pedagogia, é o ensino das Libras, né? Inclusive eu fiz um tempo Libras e tem um semestre só. Imagina se a pessoa vai aprender, né, a trabalhar com Libras numa única disciplina, no único semestre. Então, o próprio curso de licenciatura hoje, que já deveria ter disciplinas, né, para trabalhar essa formação, ainda que de uma forma inicial, ele não prepara nem um pouco. Então, o professor já sai formado, mas totalmente defasado nessa questão da educação especial. Tá? Então, são alguns porquês. Também quero ouvir você, professor, que está do outro lado. Por que você acha que os professores hoje não têm preparo para a educação especial? E se você, professor, gostaria de se capacitar? De antemão, eu falo que é uma grande oportunidade, né, meu amigo Michele? São 1.500.000 alunos. É claro que nem todos esses estão matriculados em colégios do ensino público, tem muita gente da rede privada, e a gente vê essa deficiência aí de professores e de profissionais. Então, fica de olho, seja uma grande oportunidade que você tem para poder pegar essa fatia de mercado, se especializar talvez nessa fatia de mercado. Opa, é aí que Né? eu entro. Exatamente. Aí você pode recorrer a Michele, aqui é o Professor Sem Fronteiras. Olha Temos em só. breve a Liliane. Você quer comentar alguma coisa? Meu amigo, graças a Deus, o empreendedorismo me fez ter duas cabeças. Aqui dentro tem outro, tá? E quando eu vejo um problema, a cabeça do professor empreendedor enxerga ali uma oportunidade. Então, vamos lá. Se hoje o professor ele pode olhar para essa notícia com um pesar, mas ele pode olhar também com um pensamento de inovador e criativo que ele é. Ou seja, como é que eu posso melhorar a minha situação de vida, prestando um serviço que eu gosto e que eu tenho paixão a essa galera aqui. Ou seja, a gente tem um problemão, o que você acabou de falar aí foi um problemão. E só uma pessoa que viveu o ambiente de sala de aula com alunos laudados, essa é a expressão que a gente usa, tá? Alunos laudados e não laudados. Só um professor que viveu pode saciar. E eu digo isso oferecendo serviço por conta própria. Agora, Tiago, eu não quero tomar muito esse seu momento, porque a sua visão também é muito importante, tá? A sua visão como alguém que passou pela sala de aula como aluno e como filha de professor. É muito bom que a gente tenha esse número de alunos laudados, mais conhecidos como alunos especiais. É muito bom. Sabe por quê? Porque os pais estavam cansados de manter essas crianças dentro de casa. Historicamente, todo mundo que fugia ao padrão em termos de deficiência física e mental era feito de animal. Era enjaulado, ficava dentro de casa. Eu tenho parentes na minha família que são deficientes mentais, inteligentíssimos, diga de passagem, tá? Não sei porque a gente fala deficiência, porque eles têm algo muito além do que eu tenho. E eles têm uma convivência. A minha família, assim, apesar de toda a problemática, a gente sempre fez esse esforço para que eles estivessem circulando na sociedade como pessoas normais e são. Então, quando você tem esse número expressivo de alunos laudados, isso quer dizer que, ok, temos um problema porque é preciso atendê-los da forma adequada, mas temos algo muito bom, quer dizer, as famílias estão assumindo, tomando ali conta do direito dessas crianças e adolescentes.
Então, é bom que essas pessoas, de fato, venham à tona, ocupem seu espaço e se apresentem como vieram ao mundo. A gente não vai ter como, mesmo com a sala de recurso, com o professor, ele não vai deixar de ser como ele veio ao mundo. Mas a presença dele no mundo vai ser muito mais efetiva, a autoestima dessa pessoa vai no nível que eles começam a ensinar aos outros que não são laudados. Exatamente, exatamente, meu amigo. É uma grande oportunidade, né, que existe aí para os professores que nos assistem, que nos escutam, nos acompanham aqui, né? É um volume expressivo, né? Um mercado enorme. A gente sabe que uma das respostas para esses estudantes é o homeschooling. O homeschooling ele já trabalha essas crianças que têm essas dificuldades, né? Ou também os superdotados. Eu já acompanho o homeschooling já há 3 anos e já existem pesquisas também em cima do homeschooling, da capacidade que esse método de ensino em casa, né, com apoio muitas vezes de professores, que os pais vão sempre precisar, traz para a criança um desenvolvimento muito maior do que nas escolas, né? E existem também, eu já ouvi vários relatos de pais que têm crianças especiais que não se adaptam na escola e não tem jeito. Eles têm que ficar em casa, né? É claro que tem uma grande discussão quanto ao aspecto de desenvolvimento social, né, dessa criança, das relações dela com outras crianças, que existe esse outro lado também, mas é um mercado que o homeschooling já está atendendo. E você, professor que está nos assistindo, por que não começar a se preparar para trabalhar com essas crianças? Inclusive, a gente tem uma colega aqui que já foi entrevistada, que é a professora Liliane Fogaça, que vai realizar um workshop com a gente, que é o workshop de reforço escolar passo a passo, e uma das especialidades da Liliane é trabalhar esse público, né? Crianças com déficit de atenção. Então, ela tem dentro do trabalho dela o alcance desse público e faz muito sentido você, professor, buscar capacitação, né? Em primeiro lugar, não é da mesma maneira que você vai ensinar os seus alunos hoje, você vai ter que se capacitar. Imagino que isso seja um desafio e todo desafio que é proposto é para o seu crescimento, tá? Só para a gente fechar aqui, o que vem do governo em contrapartida para resolver, né? Que acho que é legal a gente trabalhar isso também, né? Então, tem um diretor das políticas de educação especial lá do MEC, que é o senhor Décio Guimarães, falando que o MEC está prometendo aí levar formação, tá, para 1,3 milhões de professores, mais do que a metade do que tem de professores, né? São 2,2. E a promessa do MEC é levar a formação para essa quantidade de professores sobre educação inclusiva, parceria com a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. Que é a CAPES. Exatamente. Tem também uma outra iniciativa da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, que é o RENAFOR, que em parceria com universidades públicas deve contemplar aí uma quantidade bem menor, 20 mil professores com formação continuada pelo programa. Por que eu estou trazendo essas informações? Você que quer, né, se especializar, corra atrás aí do CAPES, corra atrás do RENAFOR, para ver se você consegue receber essa capacitação, evidentemente, aí até mesmo de graça. Eu não esperaria essas iniciativas, eu já iria atrás, né, com os meus próprios recursos para poder aproveitar essa fatia de mercado. E como a gente sempre fala aqui, né, Michele, quanto mais nichado for a atuação do professor, mais chance de você se destacar, mais chance de você agregar valor no seu trabalho, dos pais, né, que têm essas crianças perceberem que o seu trabalho tem um valor diferenciado, e aí sim você conseguir sair da corrida dos ratos, né? Sair, a gente usa esse termo, pessoal, mas para quem não entende, a corrida dos ratos é o dia a dia. É você ficar tendo que receber 6 horas, R$ 6 por hora aula, né? Como foi a realidade da Michele no começo, e é a realidade de muitos professores hoje ainda. Então, essa é a famosa corrida dos ratos. Você está todo dia se matando de trabalhar na escola, leva trabalho para casa e você fica nesse ciclo vicioso. Uma das formas de você sair, a gente está apresentando aqui nesse episódio, né? É uma notícia ruim, vamos dizer assim, para o nosso país, mas, ao mesmo tempo, como é uma notícia ruim, é uma oportunidade. Beleza? Vamos em frente, então. Você quer fazer mais algum comentário? Comentário, sim, obviamente, porque existe aí uma iniciativa do governo e, como você falou, existem iniciativas próprias. E hoje posso dizer a você, com bastante firmeza, que ou o nosso trabalho está online ou ele não existe.
Eu posso não aceitar essa frase de imediato, mas é assim que funciona o mercado docente e todos os outros hoje. Então, você, professor, que sente aí uma necessidade de ter uma presença digital, em especial no Instagram, nós temos o InstaProf, o link vai aparecer aqui abaixo da descrição. É um curso feito por mim, professora, para professores que não têm tempo de fazer dancinhas e nem de postar conteúdo manhã, tarde e noite. Então, nesse curso eu te ensino aí a faturar 5, 10 mil reais, vendendo aulas particulares, reforço escolar e postando menos conteúdo. O link vai estar aqui na descrição e pode ir com força e com fé que vai dar certo para você, porque deu certo para muitos professores, Tiago, que vem fechando contratos de R$ 4.500, de 5 mil aí, somente através desse Insta10, que é o meu curso de Instagram para professores. Muito bem, minha amiga, muito bem. Faz todo sentido, meu amigo professor, você que está do outro lado. Se você não faz ideia de como começar, tá aí mais um convite, né? A gente está dando a vara, o peixe, tá botando ele no rio, só falta ele ficar lá esperando o peixe morder a isca, porque tá tudo resolvido aqui, né? O Professor Sem Fronteiras realmente tá a cada dia tentando cumprir o seu papel. Agradeço a Michele, as outros demais professores que são parceiros aqui do nosso projeto. E, pessoal, temos feito esse esforço todo para te sacudir aí. Se a gente pudesse botar a mão do outro lado aí, para te sacudir aí agora, falar, cara, não perde as oportunidades que estão passando na sua porta, para depois você não ficar reclamando, ficar que nem aquela hiena, né? Ó dia, ó vida. Não, a gente não quer que você fique assim. Aproveite as oportunidades, abrace elas, né? São poucos os professores ainda que estão enxergando e estão aproveitando. Poucos são os que enxergam e menos ainda aqueles que estão aproveitando as oportunidades. E a nossa missão aqui é, com você, professor, te estimular para que você venha para o digital, para que você se torne, de fato, um professor sem fronteiras. Quero aproveitar mais uma vez para pedir você comentar o que você achou desse episódio, o que você achou das matérias que a gente trouxe aqui, o que você tem feito hoje para poder, né, sair do presencial, não ficar apenas nas salas físicas, mas vir para o online e criar a tua presença online. Compartilha também esse episódio com outros colegas que você sabe que estão precisando fazer essa troca de chave, né? Fazer atravessar a ponte, ir para o outro lado, compartilha, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Minha amiga, deixo com você o nosso encerramento. Agora você já sabe o que fazer, né, prof? Se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição, porque a gente já falou do problema, agora você tem a sua forma de resolver. Depois que se inscrever, de olhar os links na descrição, não esqueça que toda segunda a gente está aqui. Principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras. Por mim, Michele Gama, e pelo meu amigo Tiago Marinho. Toda segunda sempre um novo episódio disponível no Spotify e demais plataformas de streaming, assim como no canal do Professor Sem Fronteiras no YouTube. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!